Vamos todos de pé, irmãos, abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 26. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Vamos ler do versículo 17 até o versículo 21. 1 Samuel, capítulo 26, do verso 17 até o verso 21. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim, seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue, longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje precioso a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir tua voz nesse lugar. Nós não viemos aqui atrás de doutrinas humanas, de historinhas, nem de filosofias desse mundo. O que precisamos é da tua palavra, que nos orienta, que é o alimento verdadeiro. Ela mesma diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é essa palavra que procede da tua boca que nós queremos receber essa noite, para que ela seja para nós alimento espiritual, que sustente a nossa vida, Pai, que dê direção a cada um de nós. Eu te peço isso, ó Deus, usa-me diante do Senhor, enche-me da unção, do poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra, e neste poder ela seja pregada e quebre as barreiras que nos impedem de receber a tua voz e ouvir e praticar aquilo que vamos ouvir. Por isso eu entrego essa ministração nas tuas mãos e peço a tua ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto aqui é uma conversa de Saul com Davi. Você que conhece a história bíblica sabe que Saul, por muito tempo, perseguiu Davi, e tudo isso motivado por inveja, motivado por ciúmes, né? Ele ficou enciumado, ele ficou invejoso, e por isso ele decidiu no seu coração, também por influência maligna, não é? Perseguir e matar Davi. E durante muito tempo ele tentou isso. Mas, olhando para a vida de Saul, irmãos, algumas coisas a gente não pode esquecer. Primeiro, Saul foi um homem ungido por Deus. Ele, no início do seu reinado, no início do seu ministério, vamos dizer assim, ele recebeu a unção do Senhor na sua vida. Mas este fato não o livrou de ser um homem de altos e baixos. Olhando a vida de Saul como um todo, nós vemos que Saul vai navegando, uma hora embaixo, outra hora em cima, sempre vivendo esses momentos, alternando, né? Momentos muito bons e momentos muito ruins do seu próprio comportamento, apesar de ter sido ungido pelo Senhor. Veja, irmãos, a questão não é se somos ou não ungidos, mas o que fazemos com a unção que Deus tem nos dado. A oportunidade Saul teve, porque Deus o ungiu para que ele pudesse realizar bem o trabalho que lhe foi confiado. Mas o problema que havia em Saul é que, apesar da unção,
ele não conseguia caminhar debaixo da vontade de Deus. E isso, queridos, é um problema para muitos de nós. Não conseguimos viver debaixo da vontade de Deus. Saul tinha um problema com isso. Ele não conseguia fazer a vontade de Deus por muito tempo. Volta e meia, ele fazia a sua própria vontade. Será que isso é parecido com a nossa vida, irmãos? Será que a gente, às vezes, assume um comportamento como esse? Apesar de sermos ungidos por Deus, temos uma resistência a nos submeter à vontade e à autoridade de Deus? Porque Saul, em todo o tempo da sua vida, normalmente ele confrontava as decisões de Deus. Deus decidia de uma forma, mas ele resolvia fazer de outra forma. Ele resolvia fazer a sua maneira, do seu próprio jeito. E hoje em dia, irmãos, quantos de nós cristãos na igreja, todo cristão é ungido pelo Senhor, amém? Todo cristão recebeu do Senhor unção, isso é verdadeiro, mas todos também podem incorrer no mesmo erro de Saul. Não se submeterem à vontade de Deus é uma rebeldia que volta e meia se manifesta em alguns detalhes da nossa vida. A gente confronta algumas vezes a vontade do Senhor, a gente se opõe à vontade de Deus e a gente cai no mesmo erro de Saul de questionar a palavra de Deus. Eu não concordo. Não é bem assim, não deveria ser dessa forma. Eu me acho às vezes mais justo do que Deus, eu me acho às vezes mais correto do que Deus. Alguns chegam a pensar que sabem mais do que Deus. E esse foi exatamente o problema de Saul. Saul terminou como terminou e como conta a história por causa dessa característica. Mesmo sendo ungido, ele recusava se submeter à vontade de Deus. Irmãos, isso é algo muito sério. E veja, ele teve esses momentos alternando, altos e baixos, como eu disse a você. E esse momento que a gente leu, ele encontra com Davi, e Davi poupa a vida de Saul. Davi teve a oportunidade de investir contra ele, mas não fez. E aí, então, nessa conversa que ele tem com Davi, ele faz uma declaração que parece uma declaração de mudança, de transformação. Veja o versículo 21, aonde nós paramos, diz assim: então disse Saul, o que ele diz? Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. O que parece isso? Uma confissão, e não é uma confissão? Ele começa dizendo, pequei. Ora, esse discurso é uma confissão, ele está admitindo que errou, que pecou, que estava agindo errado. E aí ele vira-se para Davi e diz, meu filho, volta, eu não vou fazer mal a você mais, eu prometo que isso tudo vai mudar, porque hoje a minha vida foi preciosa aos teus olhos, então eu tenho procedido como um louco e tenho errado excessivamente. Veja, ele confessa tudo o que ele estava fazendo, e era assim que ele estava procedendo mesmo. Ele estava procedendo igual um doido, fazendo tudo errado na sua vida. E ele admite, ele confessa. Agora eu pergunto, olha para o resto da história. Essa confissão mudou a vida de Saul, irmãos? Essa confissão mudou o seu destino? Mudou o desenrolar da sua história? Não, porque ela não foi acompanhada de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira mudança de atitude. Então, é algo que a gente diz que é da boca para fora. Eu falo, pequei, eu estou errado, me desculpa, não vou fazer de novo, não, pode deixar comigo, eu estava agindo como um louco. Mas depois a história vai mostrar que ele continua agindo da mesma forma. Então é uma confissão vã, são palavras vãs que não mudam a vida da gente. E Deus não está atrás de ouvir palavras vãs de nenhum de nós. Nós temos que ter com Deus um compromisso. Não promessas, ações. A Bíblia chega a dizer que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Saul fez exatamente isso, ele votou, ele disse, não, eu nunca mais vou atacar você, Davi. Maior mentira. Logo depois ele atacou Davi. Então, ele votou, mas ele não cumpriu aquilo que ele falou.
Ele se mostra a princípio arrependido, mas de verdade não se evidencia esse arrependimento na vida dele. Então, irmãos, isso não adianta. Há muita gente, até dentro da igreja, que logo, logo confessa os seus pecados. Confessa, com maior facilidade, mas não deixa de praticá-los. E o que a Bíblia diz? Que é preciso confessar e deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Olha, não é só confessar. Há muitos de nós que têm até facilidade. Logo, logo que são surpreendidos num erro, confessam logo. Não, fui eu, sou eu mesmo. Eu não tenho jeito e tal. Mas depois não mudam a vida. Não transformam as suas atitudes, não mudam o comportamento, então aquilo se tornou apenas uma palavra sem sentido e sem razão de ser. Então, irmãos, o pecado, ele pode ser visto de um modo mais amplo, em muitas atitudes na nossa vida. Não apenas em coisas evidentemente erradas, mas em uma maneira mais ampla, até aquilo que falamos e não realizamos, é um erro, é um pecado na nossa vida, contra o qual devemos lutar, para que a nossa palavra seja como disse o Senhor, sim, sim, não, não. O que passar disso procede de quem? Do maligno. Então nós temos que ser pessoas de palavras, não apenas de discurso, mas de ação, que confirmem as palavras que nós estamos proferindo. Então, o pecado de Saul, ele confessou, pequei, mas ele não deixou de praticar, ele não deixou e não mudou a sua vida. E ele foi um homem que foi ungido pelo Senhor. Então ele recebeu de Deus um investimento. Todo cristão, eu disse ainda há pouco aqui, foi ungido por Deus. Deus investiu na minha vida, investiu na sua vida. E o que a gente tem feito com esse investimento? Qual tem sido a nossa postura diante das coisas que Deus está fazendo em nós? Nós temos realmente transformado a nossa vida? Nós temos aplicado bem aquilo que o Senhor investiu na nossa vida? Porque a história de Saul mostra alguém que não aplicou bem aquilo que recebeu. Deus deu talentos, Deus deu dons a ele, mas ele não aplicou bem, ele aplicou muito mal aquilo que recebeu de Deus. E isso se constitui em pecado. Veja, pecado não é só aquilo que a gente faz. Pecado é também aquilo que a gente não faz. Aquilo que a gente deixa de fazer quando poderia fazer. Aquilo que a gente deixa de lado quando deveria dar atenção. O dom e a unção que Deus deu a gente precisam ser cuidados. Jesus, na parábola dos talentos, evidenciou essa verdade. E ele disse que aquele que recebeu, mas não multiplicou, não trabalhou com aquilo que recebeu, na verdade, não terá herança, porque se torna pecado não só aquilo que fazemos, mas também aquilo que deixamos de fazer, quando nós poderíamos fazer. E Saul usou mal a unção que teve. E a confissão dele no versículo 21 dá um retrato do que era realmente a sua vida. Ele termina dizendo, tenho procedido como louco, errado excessivamente. Erros loucos nós vamos ver essa noite na vida de Saul. E aí eu quero perguntar para mim e para você, será que tem alguma loucura na nossa vida, irmãos, igual a essa de Saul? Será que nós também temos agido como loucos? Em certas situações, em certas circunstâncias, coisas que fazemos, comportamentos que adotamos, é como se estivéssemos agindo como loucos. E foi assim que agiu Saul. Veja, alguns erros loucos de Saul eu quero compartilhar contigo. 1 Samuel, capítulo 9, vamos ler? 1 Samuel, capítulo 9, versículo número 2. Veja só o que diz. 1 Samuel, capítulo 9, verso 2. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Veja, ele foi abençoado por Deus até com beleza, irmãos. Até com porte, com estatura, com físico. Ele recebeu dons do Senhor. Mas o que a Bíblia diz é que ele usou mal as habilidades que recebeu. É como você ver uma pessoa
que a gente diz aí no popular, né, que nasceu virada para não sei aonde, né? Ela diz, poxa, o cara tem tudo para dar certo, tem tudo para ser uma bênção, tudo cooperou para que ele se tornasse uma pessoa excelente, desde o seu nascimento, em todos os aspectos. Mas ele, o que faz? Coloca tudo a perder. Um jovem alto, forte, saudável, bonito, abençoado por Deus, mas não usa os dons que recebeu para honrar a Deus. Para que servem as bênçãos que Deus nos dá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Para que eu fique abençoado, para que eu me destaque, como Saul se destacava, diz a Bíblia, que dos ombros para cima não havia ninguém como ele. Que beleza, não é? Que dom maravilhoso que ele recebeu do Senhor. E para que serve isso tudo? Se tudo que recebemos não é para glorificar a Deus, não serve para nada, irmãos. Se não é para a glória de Deus, não serve para nada. Nenhuma beleza, nenhuma formosura, nenhuma habilidade, nenhum dom, nenhum talento. Existem pessoas super talentosas, que têm dons maravilhosos, mas não glorificam a Deus com seus dons. O que servem esses dons? Para que servem esses dons? Simplesmente não servem para nada, porque ele não usou as qualidades que ele tinha e que ele recebeu de Deus. Ele não usou para honrar a Deus e para glorificar a Deus. E ainda muita gente hoje que faz exatamente a mesma coisa. Usa mal o que recebeu de Deus. E eu falo da igreja, não estou falando lá de fora, porque lá de fora também tem assim, gente, mas o pior é quando aqui dentro, porque aqui fomos ungidos, recebemos do Senhor dons, talentos maravilhosos, e o que temos feito? Enterrado os talentos que Deus nos deu. Temos escondido os talentos que o Senhor nos deu. Não temos usado bem aquilo que Ele nos deu, e isso se torna um pecado. Veja, ou uso mal, ou simplesmente não uso, o que dá no mesmo. Usar mal ou não usar, dá no mesmo, irmãos. Veja, na parábola dos talentos, aquele que recebeu um simplesmente o escondeu. Não fez render nada, simplesmente não usou. Ele não usou o mal, mas simplesmente não usou. E da mesma forma foi culpado. Então, não usar ou usar mal dá no mesmo nesse sentido. Não há a menor diferença se eu uso ou se eu uso mal. O importante é que eu preciso usar para a glória de Deus. E aí eu tenho que entender contigo que tudo que Deus nos dá, há sempre um propósito da parte de Deus. Nenhum dom, nenhum talento nós temos simplesmente para nós mesmos. Há um propósito, e o propósito é ser usado por Deus. Se Deus abençoou Saul e ungiu Saul, é porque ele deveria ter sido um bom rei em Israel. Deveria ter sido um exemplo a ser seguido. E, infelizmente, se tornou o contrário. Saul hoje é na Bíblia um exemplo a não ser seguido, apesar de ter sido uma pessoa, no início, ungida por Deus. Então, a pergunta que eu quero deixar, tanto para mim quanto para você: o que temos feito com os nossos talentos? O que temos feito com aquilo que Deus nos deu? Com todo o investimento que foi feito na nossa vida? Com os dons que você tem, que você sabe que tem? Você os tem usado para a glória de Deus? Ou você os tem usado mal? Ou você não os tem usado, o que dá exatamente no mesmo, não é? Como é que temos agido em relação a esses recursos que temos recebido de Deus? Saul era forte, Saul era bonito, Saul era um homem destacado no meio dos seus, e era um homem que tinha poder, e poder lhe foi dado como rei, como autoridade em Israel. E o que ele fez do seu poder? Ele usou bem o seu poder? Ele usou bem a força que ele recebeu de Deus? Muito pelo contrário. Veja o que diz o texto bíblico em 1 Samuel 26. 1 Samuel 26, versículo 1 e 2. Diz assim: vieram os ifeus a Saul a Gibeá e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar Davi. Ele pega todo o seu poder, todo o seu poderio, ao invés de usar para algo bom, ele usa para perseguir alguém que Deus escolheu.
alguém que era fiel a Deus, Davi. Então ele pega tudo aquilo que tinha, toda a sua força, todo o seu poderio e direciona para algo errado, para algo ruim, para perseguir um homem que foi um homem também ungido e escolhido pelo Senhor. E um homem que era fiel a ele. Porque quando você olha para a história, você verá que Davi era fiel a Saul. Em todo o tempo, Davi foi fiel a Saul. E Saul vai perseguir alguém que era fiel a ele. Pode uma coisa dessa? Mas por quê? Agia como um louco, como ele mesmo diz. Parece loucura, não parece? Você perseguir alguém que é fiel a você? Você se voltar contra alguém que é leal a você? Que loucura! Mas é sim uma loucura. E essa é a loucura de Saul, que ele até confessa, mas não adianta, porque ele não muda, não é? Então, o que adianta a gente usar o melhor que a gente tem para ir contra os propósitos de Deus? Ele pegou os 3.000 homens melhores de Israel, que estavam ali ao seu comando, para ir atrás de Davi, a quem Deus já havia escolhido. O que adianta eu pegar o melhor que eu tenho, se eu vou pegar e reunir todas as minhas forças para ir contra a vontade de Deus? Você acha que você terá sucesso nessa empreitada, indo contra a vontade de Deus? Certamente não. Veja outra loucura de Saul. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 a 3, mostra bem como era a mentalidade desse homem. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul é ungido rei. Diz o primeiro versículo que Samuel, enviado por Deus, vai ungí-lo rei. A unção é derramada sobre a vida dele, a unção de Deus é colocada sobre ele, mas logo a seguir a unção vem uma ordem, e a ordem é bem clara. Deus está ungindo, mas ao mesmo tempo está dando uma ordem. Assim diz o Senhor: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho. Vai agora e faz. Ordem direta de Deus. O que Saul faz? Saul não concorda com a ordem de Deus. Saul desobedece a ordem de Deus. Os amalequitas, eles eram inimigos eternos de Israel. Veja, o que Deus está fazendo aqui é algo que se reporta ao Êxodo. Abra comigo a Bíblia em Êxodo 17. Irmãos, isso é muito importante, esse conceito é muito importante. Êxodo capítulo número 17, versículo 11. Êxodo 17, do verso 11 até o verso 16. Olha onde começou esta história. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e nela se assentou Arão e Ur, sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então, presta atenção, disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Lá atrás isso foi determinado por Deus, e Deus disse que riscaria Amaleque da história. Quando ungiu Saul como rei, deu a ordem a Saul
que ele cumprisse esta ordem e que ele eliminasse completamente Amaleque. Isso incluía todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças e até as crianças de peito e todos os animais. Ordem de Deus. E eu gosto disso porque aqui a gente entra num conflito, né? Porque muitos de nós estamos ouvindo isso e estão dizendo que absurdo. Como é que pode Deus mandar matar crianças de peito? Como é que pode? Isso é um absurdo. Quem sabe você é igualzinho Saul e está descobrindo isso agora. E eu digo para você, o teu destino não será nada bom. Porque ordens de Deus não se questionam. Deus tem um motivo e um propósito. Deus é muito mais sábio do que eu. Mas veja como o homem, ele logo se revolta. Ele logo manifesta, não pode ser isso. Não é bem assim, isto não é politicamente correto. Isto soa um pouco absurdo. Como pode um Deus de amor ordenar algo dessa forma? Deus tem as suas razões. Me cabe obedecer a Deus e não questionar a Deus. Olhando para a Bíblia, eu até consigo entender essa ordem. Primeiro, o episódio lá de Êxodo está aqui relatado e houve uma promessa de Deus de riscar do mapa aquele povo e ninguém poderia sobrar daquele povo. O mesmo Deus que mandou Jesus é o Deus que mandou o dilúvio. Você tem dificuldade com a ira de Deus? Essa é uma dificuldade que muitos de nós têm. Dificuldade com a ira de Deus. Outro dia disse aqui numa pregação que Deus está irado. E eu não sei como é que as pessoas entendem isso. Mas é bíblico e é claro. A Bíblia diz claramente que aquele que se entrega a Jesus escapa da ira de Deus, mas aquele que não faz isso, sobre ele permanece a ira de Deus. Então o estado atual de Deus é irado. Irado contra o pecado, porque teve até que entregar a sua própria vida para resgatar. E isto é o estado atual de Deus. Outro dia eu vi um vídeo na internet, uma pregação muito interessante, até compartilhei no Facebook esses dias, a respeito de adoração, e uma das coisas que o pastor falava é exatamente isso. Hoje as pessoas não sabem adorar a Deus, elas pensam que adorar a Deus é cantar música para Deus, porque música cria um ambiente, música cria um arrepio, cria um sentimento propício a dizer que Deus é maravilhoso. Mas você não entende Deus irado. E você não gosta de Deus irado. Como é que você pode adorar quem você não gosta? Mas se você quer adorar, você tem que adorar um Deus irado. Um Deus que está irado contra o pecado. Não é bonzinho, não. É bom, é justo. Esse é o Deus a quem a gente serve. Entende? É bom e justo, mas não é tolinho. O Deus está irado. É assim que Ele está. E é entendendo isso que eu tenho que adorá-lo. Mas muita gente hoje nas igrejas não adora, porque não admite o Deus irado. Então não gosta de um Deus irado. Se não gosta de um Deus irado, não gosta de Deus. Se não gosta de Deus, não pode adorá-lo. Uma conclusão muito simples, não é? Mas a ordem era essa. E a razão Deus tinha suficiente para isso. Porque aquele povo só iria criar prejuízo para o povo de Israel. E Deus sabe muito lá na frente o que vai acontecer. Deus sabe todas as coisas, então nunca questione nenhuma ordem de Deus. E Saul, imediatamente após ser ungido, recebe a ordem e imediatamente vai cumprir a ordem que foi dada. Mas ele cumpriu? Não, ele não cumpriu. 1 Samuel 15, versículo 7 diz assim: então feriu Saul os amalequitas. Ali parece que cumpriu. Desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a quem? Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Ele cumpriu a ordem de Deus? Não. Ele fez do seu jeito. Ele fez do jeito que ele achou que deveria ser. Ele reinterpretou à sua maneira a ordem que foi dada. Veja, ele não teve nem problema com as crianças de peito. O problema dele foi com o próprio rei e com o melhor que havia ali, com o mais lucrativo que havia naquele povo. Então ele traz o rei
e ele traz os melhores animais, as melhores riquezas, as coisas boas que estavam ali. A princípio parece inteligente, mas nem tudo que é inteligente é aprovado por Deus, porque a inteligência de Deus é muito superior à nossa também. Nós não sabemos nunca nem um terço, nem um décimo, nem um milésimo daquilo que Deus sabe. Então Deus é muito superior a todos nós. E aí, o que ele fez? Desobedeceu. E muita gente hoje está fazendo a mesma coisa. Obedece parcialmente a Deus. E mantém Agag ainda vivo dentro de casa, dentro do seu coração. Deus mandou você eliminar certas coisas da sua vida, mas você não elimina totalmente. Alguns Agags você ainda mantém guardadinhos em segredo, né? Você ainda... Não, isso... Eu já tirei 99%. Eu já obedeci 99,1%. Mas deixa esse Agag aqui de lado, eu vou guardar ele aqui para quando eu precisar dele. Não é assim que a gente às vezes faz, irmãos? O que é isso? Isso é desobediência. Isso é o exemplo de Saul. Isso é a atitude de Saul. É fazer a mesma coisa. Deus manda eliminar, mas eu não elimino, eu mantenho. Eu preservo algumas coisas que eu não deveria preservar. Deus é bem claro quando dá suas ordens, mas nós vivemos numa época moderna. Então a gente diz, não é bem assim. Aliás, esse papo começou lá no Éden, não é? Quando Satanás virou para Eva e disse assim, não é bem assim que Deus falou. Você não está interpretando direito a Bíblia. Você não está interpretando direito a palavra de Deus. Não é bem desse jeito. Não é? Tem um monte de exemplos. Eu julgo desigual. Crente só namora crente. Não, não é bem assim que Deus falou. Deixa eu guardar esse Agagzinho aqui. Guarda. Eu de manhã disse um termo bem melhor. Chuta que é macumba. Não é? Mas você quer guardar? Guarda Agag. Quem sabe Deus não muda de ideia, né? Quem sabe Deus não muda a tua palavra para agradar o coração seu? Aí você o adora, porque você só gosta do Deus que agrada a você, né? E não o irado você despreza. É isso que nós temos feito. Somos loucos, igual Saul, igualzinho. É coisa de louco, irmão. É fazer coisa de louco, é loucura. Agir dessa forma é agir igual louco. E é assim que Saul estava agindo, né? E coisas que não poderiam de forma nenhuma combinar com a presença de Deus estavam tomando parte da vida de Saul. Veja aí no mesmo texto, versículo 13 até o versículo 15 de 1 Samuel. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha como é cínico, né? Ele diz ainda para Samuel, eu fiz tudo direitinho. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que eu estou escutando? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Que raciocínio, não é? Ele vira para Samuel e diz, não, fiz tudo certinho, Samuel. Está lá, cumpri certinho. Aí Samuel, né, dá uma assim de João sem braço. Eu estou ouvindo aqui umas ovelhinhas, estou ouvindo uns boizinhos. De onde veio esses bichinhos aí? Ah, isso aí a gente guardou, porque afinal a gente vai oferecer para o Senhor. Sabe, a gente roubou, mas a gente vai dar o dízimo, sabe, do roubo. A gente fez umas desonestidades aí, mas a gente vai ser fiel, entendeu? É tudo para Deus. Eu roubei isso tudo, mas para o Senhor aqui. Não é assim que a gente faz? É ou não é? A gente quer dar uma razão santa, né? Não, eu vou namorar esse não crente aqui, mas é que eu vou converter ele depois. Depois eu vou pregar para ele, porque afinal ele precisa de salvação, né? Então eu vou dar um jeitinho na vida dele. Vai acontecer, né? Práticas, amizades que não combinam com a presença de Deus. Por mais que você ache uma desculpa para elas. Ele tinha uma boa desculpa. Tinha ou não tinha? Está aqui esses bichinhos para sacrificar para o Senhor. Não é para mim, não vou ficar com nenhum deles, não. É para o Senhor. Querido, só que o Senhor disse para você não fazer isso. É só esse detalhe. Se não tivesse esse detalhe, estava tudo perfeito. Né? A tua intenção é boa. Você lembra de uma frase que eu costumo dizer aqui na igreja?
de boa intenção, o inferno está lotado, gente. É intenção boa, né? Não, é para o Senhor que eu estou fazendo isso, sabe? Versículo 19, leia aí. Mesmo capítulo. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Essa é uma das piores situações. É você estar errando, ser confrontado com a palavra de Deus e ainda continuar achando que está certo. Você entendeu? Samuel vira para ele e diz, você está louco, Saul? Eu estou ouvindo esses bichos aí, que negócio é esse? Não, eu fiz. Você não vê que você fez tudo errado, que o Senhor não disse? Não, eu fiz certo. Samuel, você não percebeu? Está tudo certinho. Eu só mantive a Agag aqui, a Agag está aqui comigo e tal. E os animais, isso aí foi ideia do povo. Foi o povo. Aí começa a dizer, agora botou a culpa no povo, né? Foi o povo que quis trazer, porque eles querem oferecer. Mas o resto, fizemos tudo certinho. Obedeci 99,9%. Só que eu fiz isso aqui e tal. É o pior. Porque quando nós fazemos por ignorância, há até um escape para isso, né? A ignorância, a própria Bíblia diz lá no livro de Atos, que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas mesmo tendo a consciência, mesmo sendo alertados pelo profeta, mesmo ouvindo a palavra de Deus, continuamos a insistir no erro. Talvez seja esta a pior das situações, porque aí não tem saída. Qual a saída para isso? É a hipocrisia oficializada, e foi isso que aconteceu com ele. E veja o versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Uma coisa tão simples, mas que a gente dificulta a beça praticar e entender e colocar na nossa vida. O que é melhor, sacrificar ou obedecer? Melhor é obedecer. Mas obedecer nem sempre a gente gosta. E sacrificar, às vezes, parece mais apetitoso, porque a gente até se sente bem sacrificando. Porque há aquele prazer, aquele orgulho interior de dizer, olha, Senhor, estou fazendo aqui para o Senhor, estou negando a minha vida, estou me entregando completamente, é o meu sacrifício. Mas, espera aí, eu quero que você obedeça primeiro. Obedecer é melhor do que sacrificar. É simples assim, mas tão difícil, não é? De ser entendido. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que rapidez, né? Da unção à desqualificação foi praticamente num momento. Da unção à destruição, praticamente num momento. Por quê? Porque não entendeu a palavra de Deus. Deus não quer desculpas, Deus quer obediência. E qualquer coisa diferente disso é agir igual um louco, como mesmo disse Saul. Mas mesmo agindo errado, Saul não dava o braço a torcer. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, ele continuava achando que não tinha nada a ver, que estava tudo bem. E veja o que acontece no versículo 30, irmãos. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Veja, ele peca, mas ele ainda quer ser honrado. Ele ainda quer agir como se nada tivesse acontecido. Ele ainda quer ser homenageado diante do povo, como se não tivesse feito nada errado. Ele pede ao profeta que ignore a palavra de Deus para honrá-lo diante das pessoas. Ele peca, mas não quer perder a pose.
não quer perder o cargo, né? Não quer perder a boa fama diante das pessoas. Irmãos, isso é um retrato, às vezes, da nossa vida. Nós queremos que o profeta nos honre. Não queremos que o profeta diga nada contra aquilo que gostaríamos de ouvir. Preferimos ouvir mentiras a ouvir verdades que sejam contundentes. É melhor, às vezes, uma mentira bonita do que uma verdade nua e crua. É esse o pensamento de Saul, e é isso que ele está dizendo a Samuel nesse momento. Isso é coisa de louco, irmãos. Saul se tornou um louco. Veja mais o que diz a Bíblia em 1 Samuel 18, do 5 ao 9. 1 Samuel 18, versículo 5 diz: saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando como tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradavam em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Começou aqui a perseguição. Mas o problema não começou aqui. O problema começou lá em 1 Samuel capítulo 15, que a gente viu. O problema começou lá na desobediência. O problema começou lá quando ele foi rejeitado por Deus pelo seu procedimento. E aí, amados, é um ditado muito popular: quem deve, teme. Quem não deve, não teme, mas quem deve, teme. E ele estava devendo. Então, quando ele vê Davi ser honrado, mais do que ele, veja, ele não estava deixando de ser honrado, mas Davi estava sendo honrado mais do que ele. Isso, então, o deixa completamente indignado. Por quê? Porque ele está com medo. Ele sabe que ele errou, ele sabe que Deus já não está mais com ele sabe que não está mais debaixo da bênção. Então ele diz: o que falta? Só falta o reino, daqui a pouco vão dar o reino a Davi também. Então não, tem uma coisa errada. E a Bíblia diz que desse dia em diante, ele não via Davi com bons olhos. Então a loucura dele também foi deixar que a inveja e o ciúme dominasse o seu coração. Será que tem gente aqui que sofre dessa loucura? Está precisando de um tarja preta espiritual hoje? Será que tem gente aqui que sofre dessa doideira de ter ciúme, de ter inveja dos outros, de ter ciúme do sucesso dos outros? Irmãos, isso é uma coisa tão terrível, é uma loucura tão grande que se instala no nosso coração, e ao invés de você viver a sua vida, você acaba perdendo a sua vida. Veja, ele não deixou, mesmo com tudo isso, de ter sucesso, porque ele feriu os seus milhares, mas Davi feriu 10 milhares, qual o problema? Mas não, a partir daquele dia entrou o ciúme, entrou a inveja, entrou esse rancor, esse ranço no coração, e a vida dele então foi de mal a pior, porque ele não consegue lidar com o sucesso do outro. Irmãos, eu falo disso aqui há anos e anos na igreja, há anos e anos que a gente fala sobre esses problemas, e eu nunca vi ninguém aqui admitir: eu sou invejoso, eu sou rancoroso. A gente jamais admite uma coisa dessa. Mas as evidências são claras. Quando nós ficamos tristes porque alguém ficou feliz, qual é o nome disso? Quando nós ficamos aborrecidos porque alguém foi honrado, reconhecido, e nós não, embora façamos a mesma coisa, qual o nome disso, irmãos? É o mesmo sentimento que se apoderou de Saul e aí acabou de estragar de vez a sua vida. Acabou de estragar tudo. Porque a partir daquele dia, ele ficou com aquilo no coração. Isso acontece na igreja, irmãos. Acontece entre nós, uma pessoa é honrada, uma pessoa é reconhecida, o pastor fala com um, não fala com o outro, pronto. Já virou um pão demônio, né? A pessoa... Tem cada bobeira na igreja, irmãos. Tem cada bobeira em todos os níveis aqui.
tem umas bobeiras, mas que essa síndrome de Saul, a raiz é a mesma. Isso destrói a sua vida quando você se deixa levar por esse tipo de sentimento. Você não vê? Veja, para Davi, deu trabalho, concorda? Deu trabalho. Foi perseguido, teve que fugir, cometeu até alguns erros por causa disso, já falei aqui outro dia. Mas, no final, tudo que Deus planejou para ele não se cumpriu? Tudo se cumpriu. Ele se tornou rei de Israel, se tornou homem segundo o coração de Deus, escreveu a maior parte dos salmos da sua Bíblia, tudo se cumpriu. A inveja, o ciúme de Saul não serviu para nada, só serviu para matar ele. Você entende isso? Olha, morra de inveja. Sabe o que eu desejo para o invejoso? Que ele morra de inveja. Por quê? Porque a inveja só vai matar você. Ela não vai atrapalhar uma vírgula do que Deus tem para a pessoa que você está invejando. Você entende isso? Se rasgue todinho. Porque não vai mudar nada naquela pessoa que é alvo da sua inveja. Mas em você vai tudo se acabar, como se acabou na vida de Saul. E o pior é que as pessoas não veem isso. Às vezes eu fico dizendo, meu Deus, porque a pessoa não percebe isso, ela está destruindo a ela. Não é a mim que ela está fazendo mal, é a ela que ela está fazendo mal. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para quem ela está invejando, vai continuar acontecendo. Não vai mudar. Mas para ela tudo vai acabar. Ela vai ser cada vez mais infeliz, cada vez mais frustrada, revoltada. A pessoa não percebe. A vida de Saul acabou de ser enterrada mesmo a partir daqui, irmãos. Muita gente age dessa forma e não percebe. É louco. Essa foi uma loucura. Veja outra, 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, versículo 5 ao versículo 7. Mais uma loucura. Veja como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. A pessoa mergulha nisso, ela começa a ir de mal a pior. Porque cada erro ela vai errando mais. E cada erro, em vez de aprender com o erro e voltar atrás, ela vai piorando. Jesus falou, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Tudo tem jeito. Tudo. Qualquer pecado que você tenha cometido, qualquer erro que você tenha feito, por mais terrível que seja, tem jeito. Se você se arrepender de coração e voltar à prática das primeiras obras, tem jeito para você. Mas se você não consertar, não adianta que Deus não vai remendar. Ou Deus faz de novo, ou não faz, irmão. Então não tem remendo. Se não consertar, vai de mal a pior. E assim foi Saul. Saul chega ao ponto do que diz o capítulo 28 de 1 Samuel, versículo 5 ao versículo 7. Vamos ler? Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de quê? De medo. E muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então, ele sempre dá um jeito, né? Disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Disseram os seus servos, há uma mulher em Endor que é médium. Pronto. Para onde tem mais lugar para ele descer? Para onde tem mais buraco para se enfiar? Ele agora, de ungido do Senhor, virou macumbeiro. Virou macumbeiro. Vai se consultar com a médium. Antes, ele consulta o Senhor. E os 3 modos de responder naquele tempo não foram acessíveis a ele. Ele não ouviu em sonho, ele não ouviu no turim, no umim, e ele também não ouviu por profetas. Deus não quis falar com ele, porque Deus dizia assim, tudo que tinha que dizer eu já disse para você. Chega um tempo, irmãos, que não há mais o que ouvir de Deus. Você começa a ouvir pregação atrás de pregação, porque você quer um pastor que fale o que você quer ouvir. Não é assim que funciona? Você quer alguém que aprove o teu erro, e quer alguém que diga exatamente o que você quer ouvir. Aí vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Mas Deus não vai mais falar contigo.
Porque chega um tempo que Deus vai dizer assim, olha, tudo que eu tinha para dizer já foi dito. Agora, ou você obedece ou não enche a paciência. Não tem mais essa. Tem que obedecer agora. Não quer, também não falo mais contigo. Aí ele, como é um cara, né, virado, safo, ele diz assim, não, deixa comigo. Deixa que eu chuto. Deus não quer falar comigo? Vou procurar a médium. Ela vai falar. E o que eu quero é ouvir. Não importa de quem, entendeu? Eu quero é ouvir. Não tem gente assim na igreja, irmão? Fala sério. São 15 anos que eu sou pastor na igreja. Tem gente assim, irmão. Não quer, ela quer ouvir, não importa de quem venha. Elogio pode vir do diabo, eu quero é ouvir. Entendeu? Então ele resolve de uma maneira bem simples, mas esse é o fundo do poço. Ele agora de ungido vai virar macumbeiro, vai ouvir a médium. Não tinha mais Samuel, nem Davi por perto, então ele teve medo dos filisteus. E o que a gente é capaz de fazer quando está com medo, irmãos? Você já pensou nisso? A Bíblia diz, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Porque o que você e eu somos capazes de fazer quando estamos com medo? Isso não é brincadeira não, irmãos. Quando nós estamos com medo, nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Terríveis. Por medo. Nós somos capazes de fazer coisas terríveis. E Saul fez a coisa mais terrível que alguém poderia fazer, que foi fazer algo que Deus abomina. E a palavra de Deus deixa claro que é abominável diante do Senhor. Mas por quê? Por medo. Tive medo, então foi. E aí ele vai fazer o que nunca deveria ter feito. Tenta ouvir a Deus, mas não tem nenhum arrependimento, só tem medo. Então ele vai procurar, cada vez mais longe de Deus, uma resposta para a sua vida. E é isso que muita gente faz quando tem medo. Eu estou com medo de uma doença, eu quero uma cura. Se quem vai me curar é o diabo, é Deus, é um anjo caído, não me importa. Eu quero é ser curado. Eu quero uma resposta, porque eu estou com medo dessa situação. Eu estou com medo de ficar para titia. Então, se quem vem é homem de Deus, é do diabo, sei lá quem é, eu não quero, eu quero é homem. Entendeu? E mulher também, tem homem que fala a mesma coisa, tá? Não começa a rir, não. Tem homem que fala mesmo, pega qualquer porcaria, né? Qualquer tchutchuca, porque diz que está a perigo. Eu digo para você um ditado popular, antes só do que mal acompanhado. Isso acontece ou não acontece, irmãos? Infelizmente, queridos, Saul está no fundo do poço, recorrendo ao que nunca deveria ter recorrido, procurando uma resposta, porque ele está com medo. Então, ele com muito medo, vai fazer algo que Deus condenou. Daí nascem as superstições. Interessante isso, irmãos. O que é a superstição? É fazer alguma coisa motivado pelo medo. Por medo que alguma coisa aconteça, eu tenho uma superstição. Outro dia eu peguei um táxi, eu fiquei impressionado com o motorista de táxi. Primeiro, no para-brisa dele tinha assim uns 500 santinhos, tudo grudado. Na parte da frente tinha uma santa balançando lá. E tinha um negócio pendurado no retrovisor. E a todo lugar que passava, em cemitério, igreja, o cara se benzia 3 vezes cada vez que passava. Falei, esse cara vai bater com o táxi. Porque toda hora ele tira a mão para se benzer. Mas eu não estava sozinho, tinha outras pessoas, ia ser meio complicado falar alguma coisa com um camarada naquele momento. Mas da onde vem tudo isso? Essa pessoa, eu fiquei pensando, ela tem um medo muito grande na sua vida. Ela tem um medo de perder alguma coisa. Tinha uma foto da sua mulher, uma foto do seu filho, tudo lá, tinha foto de tudo que é lugar, no táxi, tinha uma festa, né? Por quê? Eu falei, certamente, esse homem tem medo de não voltar para casa, ele tem medo que aconteça alguma coisa com sua mulher, tem medo que aconteça alguma coisa com seu filho, ele tem medo que a renda dele não seja suficiente no final do mês, ele vive com medo. É por isso que ele se apega à superstição. A superstição é um recurso para o medo. E ele vai consultar a médium por medo. E é isso que as pessoas normalmente fazem. É aí que o espiritismo se dá bem. É no medo e na fraqueza das pessoas.
Quantos estão fragilizados porque perderam um ente querido e aí querem de alguma forma se comunicar com ele e vão procurar então o Espiritismo? É da mesma forma. A motivação é sempre o medo, é sempre a fragilidade do coração. Enquanto a Bíblia diz: o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Quem teme não é aperfeiçoado no amor, diz a Bíblia. Mas quem ama a Deus sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. Entende a diferença? Quem ama a Deus não precisa ter medo, porque a sua vida está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. Não é uma ação tua, uma benzedeira, não é um ritual, não é uma camisa que você bota, não é um patuá que você carrega, não é um santinho que você passa a mão, um pé de coelho, um Buda. Não é isso que vai te dar sorte, mas é uma vida na presença de Deus. Foi isso que faltou para Saul, embora tivesse sido ungido por Deus. Mesmo ungido, ele vai acabar agora macumbeiro, irmãos. E isso é terrível, cheio de superstição, querendo ouvir qualquer coisa porque está cheio de medo no seu coração. Então eu quero dizer para você, para a gente terminar, que Saul teve tudo para ser um grande rei em Israel. Saul teve tudo. Veja, apesar do reinado não ter sido uma ideia de Deus, vamos dizer assim, Deus aprovou e ungiu a Saul. Então ele tinha tudo que era necessário para ter sido um excelente rei em Israel. Ele nasceu com predicados, com qualidades físicas, com tudo que era necessário para desempenhar excelentemente o seu papel. Escolhido por Deus, ungido por Deus, o que mais alguém precisa, queridos? E até o Espírito Santo ele conseguiu, mesmo que de leve, experimentar. O texto em 1 Samuel 10:10, não precisa ler, que a gente já está com o tempo avançado, diz que Saul, quando esteve no meio dos profetas, profetizou. Foi também tomado pelo Espírito Santo, mas não teve o Espírito Santo. Ele apenas experimentou algo, mas aquilo não lhe foi natural. Mas todas as condições ele tinha para ter sido um excelente rei em Israel, mas preferiu ser louco, não soube valorizar o dom que recebeu e teve um final terrível. Você sabe como foi o final de Saul? Cercado de todos os lados pelos filisteus, olhando e não tendo mais a quem recorrer, ele se lança sobre a própria espada e morre naquele jeito, naquela maneira. Que terrível é o final desse homem. Tudo por quê? Pelas loucuras que entraram no seu coração, pelas loucuras que ele praticou na sua vida. Embora tivesse confessado, agi como louco, disse ele no texto que lemos no início, agi como um doido, não vou mais fazer isso, mas nada disso adiantou, ele simplesmente continuou a fazer. Então eu quero que a gente não seja louco como Saul, e que a gente use bem aquilo que a gente recebeu do Senhor. Que a gente não tenha medo, que a gente não tenha inveja de ninguém, que a gente possa viver a nossa vida com o Senhor de maneira simples e tranquila. Amém, irmãos? O que o Senhor requer de você, como diz Miqueias 6:8, que você ande humildemente diante do teu Deus. Foi isso que faltou para Saul. Talvez a sua beleza, o seu porte, o poder que ele tinha, tudo aquilo tenha subido a cabeça e ele não andou humildemente com Deus, porque andar humildemente com Deus é obedecer a Deus. Só pode adorar a Deus quem obedece a Deus. Amém? Vamos obedecer ao Senhor. Tira toda a superstição da tua vida, coloca toda a tua confiança em Deus. Vamos louvar o Senhor essa noite. Peça a Deus. Vem restaurar. Se há alguma coisa errada, peça a Deus. Peça a Deus essa restauração da obediência, da vida humilde diante do Senhor. E permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou. Eu quero renascer. Vem responder com fogo, vem
acolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder, de novo erguer o meu altar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você ouviu a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos traz alertas, ela grita às vezes aos nossos ouvidos com coisas tão simples, mas que nós não damos ouvidos. E o Senhor tem falado ao nosso coração e é hora de mudar. Ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de assumir um novo procedimento, ainda há tempo de mudar o final da tua vida. O final da tua vida não precisa ser como o final de Saul. Embora hoje, às vezes, a gente esteja cometendo algumas loucuras, ainda há tempo de voltar atrás em toda loucura. Ainda há tempo de refazer a vida. Ainda há tempo de voltar aonde caímos e nos arrepender e restaurar o nosso comportamento. O Senhor nos manda a palavra para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. O fim de Saul podia ser diferente, como pode ser diferente a nossa vida, mas temos que interromper essa queda vertiginosa, temos que interromper esse abismo que vem se instalando. Então peça a Deus essa noite, Ele restaure o teu coração como um altar, para que Deus possa habitar, que todo medo vá embora, esse medo que às vezes faz você desobedecer a Deus, esse medo que às vezes justifica as tuas atitudes, como Saul tantas vezes justificou pelo medo. Tive medo, por isso ofereci sacrifício. Tive medo, por isso eu obedeci ao povo. Tive medo, por isso não obedeci a Deus. Tive medo, por isso consultei uma médium. Não permita que isso se instale no teu coração. Que o amor de Deus possa lançar fora todo o medo da tua vida. Toda superstição possa sair da tua vida nesse momento. Para que somente a palavra de Deus possa te governar, que você tenha segurança em Deus, que você tenha segurança de que Deus está contigo, que você não precisa de amuleto, você não precisa de patuá, você não precisa de nada, você só precisa de Deus e de viver na presença dEle. Mas é preciso nesse momento também dizer não à desobediência, dizer não a qualquer coisa que te tire da presença de Deus, dizer não a todo sentimento supersticioso, a toda inveja, tirar essas coisas do teu coração para que a tua vida possa prosperar, possa ir adiante de acordo com a vontade de Deus. Deus tem planos bons para você, mas você precisa mudar a mente e o coração e especialmente a atitude. Não adianta se arrepender com a boca se não for de coração. Fala com Deus agora. Se você quer falar com o Senhor, coloca a mão no teu coração, vamos orar. Vamos pedir a Deus essa noite. Senhor, vem restaurar o nosso altar. Vem restaurar a Tua presença na nossa vida, Pai. Vem restaurar o Teu governo, o Teu comando sobre nós. Tira dos nossos olhos aquilo que não presta, Senhor. Que nós não tenhamos olhos maus como teve Saul. Pai, tira toda inveja do nosso coração, todo ciúme, toda infantilidade, Pai. Coisas essas que não convêm aos santos, Senhor. Pai querido, todo investimento que o Senhor fez em nós, que Ele possa dar frutos, que possamos multiplicar os talentos que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Que a nossa vida seja uma bênção nas Tuas mãos, Pai. E que possamos viver em paz e humildemente diante do nosso Deus, ouvindo e obedecendo a Tua palavra, não dando desculpas, não inventando atalhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, prevalece sobre nós a Tua vontade, a Tua direção, a Tua palavra. É o que eu te peço aqui junto com os irmãos, orando, Pai, por isso, em nome de Jesus, e esperando um milagre na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Louve como uma oração. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me
teu nome, Senhor. Aleluia.